Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. De novo em antena, contamos com o professor João Anacleto. Bom dia, professor. Para hoje, o que nos traz? Bom dia, João. Hoje a nossa conversa vai-nos levar a um animal, enfim, não muito simpático. Depende, há quem acha simpático, que é o lobo. O lobo do homem. Há aqui uma relação que depois julgo que ficará esclarecida. Muito bem. E pronto, João, começo pela habitual saudação aos ouvintes e a quem possibilita que o som destas conversas chegue ao público da Alvor FM e a outras plataformas comunicacionais que o amigo João Figueiras adiciona. E já lá vão mais de 5 anos, não é, João? É verdade. Como o tempo passa, como se costuma dizer. Eu tenho deixado, portanto, aqui nas minhas intervenções, seguramente na maior parte delas, um otimismo objetivo que, por exemplo, se concretizou em conversas em que os dedos apontavam para distinguir, salientar o que de bom temos em termos humanos aqui na nossa terra e não só, como foi o caso da série Santos da Casa. Sim. Exato. Ou na referência à extraordinária capacidade de evolução nos campos tecnológico, científico, social, cultural, que ao longo dos séculos e sobretudo nos tempos mais chegados a nós, a humanidade tem conseguido. Por exemplo, em média, a duração da vida humana duplicou relativamente ao que era a realidade há 200 anos, onde raramente se passava dos 40 e hoje é vulgar passar-se dos 80. Conseguimos acabar com muitas doenças, minimizar a dor, combater o sofrimento físico, tornar a vida mais agradável. Produzimos a nível mundial alimentos suficientes para a população do planeta. A persistência da subnutrição e da fome em muitas zonas do globo é outra conversa, não pela falta de alimentos, mas pela maneira como são distribuídos. Tornamos corriqueira a comunicação com quem está a milhares de quilómetros de distância. É banal, já não é motivo de espanto, observarmos em direto acontecimentos que se desenrolam em qualquer parte do mundo. O analfabetismo vai se erradicando com maior ou menor celeridade, mas é um combate que será seguramente ganho. Estas e outras coisas, que seriam algumas delas impensáveis há 100 anos, são hoje vistas com naturalidade e já não espantam ninguém. E já agora, uma parte muito pessoal. Ainda me provoca alguma estranheza ver alguém na rua caminhando e a falar sozinho. Aqui há uns anos dizia que estava bêbado Exato. não funcionava bem da cabeça. Mas isso é habitual hoje em dia. Hoje é portador de uma elevada tecnologia comunicacional que é extraordinária. Mas pronto. Ora, os meios permitiram alcançar estes elevados níveis de bem-estar e a satisfação das necessidades básicas do ser humano existem. Mas pois, isto é a introdução para o mesmo. É que estes mesmos meios que permitem uma evolução extraordinária e positiva em muitos campos, pois há uma aplicação que não é assim tão fraternal. Não é? E na sua má aplicação também houve evolução. Há umas centenas de milhares de anos, no tempo dos homens primitivos, ainda só sapiens e não sapiens sapiens, como é atualmente designado, a violência exprimia-se com recurso a paus e pedras. Há cerca de 15 mil anos aparece o arco e a flecha e depois a utilização de minérios para fabrico de armas. O bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, e mais tarde o ferro, a utilização de cavalos nas lutas e nos confrontos, permitiram que essas lutas e esses confrontos entre comunidades humanas diferenciadas e rivais, organizadas já em Estados, com os inevitáveis exércitos, ganhassem uma certa dimensão, quer na destruição do património do inimigo,
quer na apropriação de riquezas, de alimentos e territórios e na escravização dos derrotados. Uma das primeiras guerras registadas na história e conhecida pelos filmes que inspirou, a Guerra de Troia, né? De onde também sobressai o mitológico Ulisses. Guerra de Troia entre gregos e troianos. Há mais ou menos 2.300 anos, novas guerras entre Cartago e Roma, as guerras púnicas. A vitória de Roma deu-lhe o domínio do Mediterrâneo e uma influência na Europa, no norte da África e no Médio Oriente. Influência essa que chega até aos nossos dias, quer pela língua que muitos povos, um pouco por toda a parte, utilizam, derivadas do latim, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, quer pelas religiões derivadas do cristianismo, que também nasce no seio do Império Romano, tendo o seu ponto central mais tarde em Roma. Com o fim do Império Romano, houve guerras para todos os gostos e durações. As conquistas dos povos chamados bárbaros, dos árabes, de Carlos Magno, forjam uma nova Europa. Aparecem germanos, francos, saxões, visigodos, e um novo mosaico étnico se espalha pelo velho continente. Isto no primeiro milénio da nossa era. Depois, já no segundo milénio, nos anos 1000 e qualquer coisa, temos a Guerra dos 100 Anos, por acaso até, digamos que durou 113. Nesta guerra, na Europa medieval, assinala-se a utilização pela primeira vez de armas de fogo. Depois, a Guerra dos 30 Anos, isto pelos anos 1600, e a Guerra dos 7 Anos pelos anos 1700. São guerras europeias com reflexos no resto do mundo. A expansão a partir do século XV da Europa leva essencialmente armas de fogo, canhões e espingardas a todo o mundo. Portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses levam essas pérolas da civilização ocidental aos quatro cantos do globo. A Revolução Industrial, finais do século XVIII, 1700 e muitos, né? Já virá para o século XIX, alarga as capacidades e eficácia das máquinas de matar. A busca e o domínio de zonas produtoras de matérias-primas, carvão, ferro, petróleo, desenvolve o potencial bélico e a agressividade das grandes potências. O século XIX é um século de guerras contínuas. Raros são os anos deste século XIX em que não há guerras. E o século XX traz novas e mortíferas guerras. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Esta última com uma estimativa de cerca de 40 milhões de mortos. 40 milhões de mortos, 4 vezes a população de Portugal. A bomba atómica faz aqui a sua tenebrosa aparição. No Japão, Hiroshima conhece o tremendo horror da bomba lançada do tristemente célebre avião Enola Gay, acerca do qual até há uma música, pronto, mas que não interessa para aqui. Nagasaki será a vítima seguinte, a segunda bomba atómica também numa cidade japonesa. O fim desta Segunda Guerra Mundial traz uma nova ordem mundial, traz a criação da ONU, traz o efeito dissuasor da bomba atómica, entretanto alargada a outros países que não os Estados Unidos. E tudo isto sugeria estarem criadas condições para uma paz sustentável e duradoura. Mas não, por engano. Nos anos 50, temos a Guerra da Coreia e depois, mais tarde, nos anos 60, guerras de libertação nas colónias um pouco por toda a África, com algumas uma crueldade atroz, como no Congo belga, na Argélia, e não muito menos na Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, não é? Temos a guerra do Vietnã nos anos 60, 70, temos guerras no Próximo e Médio Oriente e muitos conflitos houve que continuam a proliferar até aos nossos dias. Alguns longe de nós e, por isso, sem grande projeção mediática. E, se não passa na TV, é como se não tivesse acontecido. E, portanto, não nos tirou o sono. Mas agora temos a guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia. Com, enfim, os países da NATO, de certa maneira, envolvidos e outros também misturados um pouco em alianças não muito claras.
Temos a guerra de Israel contra os países que a rodeiam, a Palestina, o Líbano, Síria e também Egito e Irão na expectativa. Os meios são altamente sofisticados. A tecnologia fornece modernos e altamente eficazes meios de destruição e morte. E a ameaça da bomba atómica, de vez em quando, é aflorada. O homem detém, neste momento, a capacidade de destruir o planeta, destruir a vida e, obviamente, destruir-se a si próprio. Em latim, há 2300 anos, um filósofo, Plauto, dizia Homo homini lupus. Ora, isto é latim, pouco se percebe, mas o filósofo inglês Thomas Hobbes, nos anos 1600, recuperou esta frase, que em português significa o homem é o lobo do homem e que é capaz de o contrariar. Fica aqui um retrato muito fiel daquilo que é o nosso mundo, não é? A fraternidade é uma bandeira da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade, da Revolução Francesa, que foi há cerca de 230 anos. Não é? Sim, sim. E que, digamos, é uma bandeira quase universal, é uma bandeira um pouco por todo o mundo é aceito. Sabe? Sem dúvida. Professor, resta-me agradecer a sua sempre disponibilidade para colaborar connosco em 2 Dedos de Conversa. Um grande abraço, até à próxima. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.